Durante todo o dia de hoje, você foi conduzido para os últimos momentos, os últimos instantes da vida de Jesus. Ouvindo cada uma daquelas palavras proferidas pelo nosso Mestre, você pôde perceber a agonia, a dor que ele sentiu por mim e por você. Nós sempre recordamos o princípio bíblico de que nós fomos graciosamente salvos da morte do pecado em Cristo Jesus. Mas isso não significa que não houve um preço. O preço foi pago e ele foi alto. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz. Eu costumo dizer que aquela cruz foi talvez o grande para-raio da história. Aquela cruz, Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, tudo aquilo que a gente já fez e ainda fará de pior. E ele padeceu no meu lugar e no seu lugar. Eu sei, em momentos como esse, principalmente quando nós chegamos na ocasião da Páscoa e refletimos mais sobre a morte de Jesus, algumas pessoas chegam a questionar, mas por que isso teve que acontecer? Por que um preço tão alto teve que ser pago? E a resposta é nenhuma outra senão o entendimento de que, apesar de Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que fez o ser humano à sua imagem e semelhança, olhando para toda a sua criação, ter percebido que tudo era maravilhosamente bom, a humanidade, a coroa da criação, faz uma opção catastrófica. Ela faz a opção pela autonomia, a opção por se tornar sua própria divindade, a opção por seguir os seus próprios caminhos. Essa quebra entre criatura e criador traz as consequências que já estavam ali avisadas e estabelecidas. O mal, agora sendo conhecido pela humanidade, traz junto consigo o pecado, e o pecado traz junto consigo a morte. Essa grande enrascada que os seres humanos se meteram, não havia nada que eles poderiam fazer. Eles estavam agora plenamente condenados. Condenados a ficar distantes de Deus, condenados a experimentar a morte espiritual dessa desconexão, mas também a morte física e a condenação eterna de estar para sempre longe daquele pelo qual e para o qual foram criados. As tentativas ao longo da história foram muitas de tentar se voltar para Deus, tentar se perceber bom, mas isso sempre foi em vão. A única possibilidade foi a possibilidade que o próprio Deus ensinou e estabeleceu. Se nós éramos incapazes de pagar a dívida e o preço que nós tínhamos que pagar, Ele mesmo pagaria. Ele nos ensinou isso ao longo das páginas do Antigo Testamento e isso fica notório durante o momento em que o povo judeu experimenta a primeira Páscoa no Egito. Quando um cordeiro é sacrificado para que os primogênitos dos hebreus pudessem ser preservados, ali também Deus estava mostrando que o sangue precisava ser derramado para que a vida pudesse ser preservada. E é exatamente isso que Jesus fez. O Deus encarnado, aquele que entrou na história por amor, caminhou naquela sexta-feira resolutamente na direção da cruz para sofrer, para padecer, morrendo no meu lugar e no seu lugar. Aquele que era completamente bom, aquele que era completamente Deus e aquele que era completamente homem, sofrendo as mesmas dores, sujeito às mesmas paixões, teve a sua vida levada, mas isso não foi em vão. O propósito estava estabelecido e a intencionalidade de Jesus ao caminhar para aquela cruz era exatamente derramar sobre mim e você vida e vida em abundância. Se a morte entrou na história da humanidade por causa do pecado,
Se o salário do pecado é a morte, se onde há pecado há morte, onde não há pecado a morte não pode prevalecer. É exatamente por isso que, apesar de hoje ser um dia de reflexão e que nós nos consternamos pela dor, pelo sofrimento, pela morte de Jesus, nós sabemos que esse não é o fim da linha. Nós sabemos que esse não é o final da história, porque o pecado e a morte não puderam parar Jesus. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que voltou à vida para nos dar a vida. Próximo domingo, nós comemoramos a ressurreição. E como diz o apóstolo Paulo, a ressurreição é exatamente a prova de que o plano estabelecido por Deus, ele deu certo, ele funcionou. Porque Jesus ressuscitou, nós temos convicção de que fomos trazidos de volta para Deus. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter esperança que ainda que a gente passe por adversidades, dificuldades, enfermidades e os problemas mais diversos, ainda que a gente padeça aqui na história, no dia em que os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. E nós estaremos diante de Jesus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A sexta-feira trouxe a escuridão, trouxe o choro, trouxe a dor. Hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando.